A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez. Estaremos hoje estudando, comentando a nossa segunda lição do terceiro trimestre, cujo tema é o reino dividido, Roboão e Jeroboão. Essa pré-aula nós estamos fazendo aqui o comentário dela, tá? Mas nós temos aqui também disponível no canal a leitura, simplesmente sem nenhum comentário dessa segunda lição, com a diaconisa Marília, e eu quero te encorajar, te incentivar para que você ouça essa leitura, porque você vai estar internalizando a mensagem, da lição, a revista, e como é abençoador quando nós conseguimos internalizar o conteúdo puro dessa revista. É muito abençoador. Eu sou o presbítero André Charles Direito, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Nogueira. Quero deixar aqui um forte abraço para o meu pastor-presidente, Adilson Henrique dos Santos, sua digníssima esposa, a missionária Mônica, e todos os irmãos da família nogueirense. Vocês são uma bênção em nossas vidas. Deus abençoe cada um, não somente dos nossos irmãos nogueirenses, mas você que está aí também nos assistindo, nos dando o privilégio da sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui comigo no canal, Você tem me abençoado e eu também tenho procurado estudar, meditar nas lições para poder também estar abençoando a sua vida. Que essa lição, espero que ela seja bastante relevante para a sua vida, e eu quero te parabenizar porque você está aqui buscando conhecimento, buscando crescer na graça e no conhecimento. Tenho certeza que Deus está muito feliz com a sua atitude, Aproveitando a oportunidade, eu quero também perguntar a você, como foi a sua primeira aula? Lembra da primeira aula? Nós estudamos aqui na lição passada. Foi a ascensão de Salomão e a construção do templo. Como foi lá na sua EBD? Você que é professor, você que é aluno, teve algum ponto mais polêmico, algum ponto difícil? Ficou ainda alguma dúvida nessa pré-aula? Se ficou, se teve algum assunto polêmico, coloca aqui no comentário desse vídeo, faz aqui a sua pergunta, coloca aqui a sua sugestão também para o nosso canal, para as nossas lições, e coloca aqui como foi a sua experiência nessa primeira EBD desse terceiro trimestre. Vai ser muito enriquecedor para a nossa vida poder compartilhar essa experiência e essas informações. Quero agradecer se você já é inscrito no nosso canal. Muito obrigado. Sua inscrição me ajuda muito, me incentiva a continuar esse projeto para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, você vai estar nos apoiando, vai estar nos incentivando a continuar com esse projeto para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Bom, vamos embora para a lição, porque a lição hoje está muito boa, irmãos, muito boa mesmo. Quero, antes de entrar nos primeiro tópico, vamos abordar aqui, comentar os 3 tópicos da lição, mas eu quero primeiro fazer uma pequena introdução a respeito do contexto, histórico do reino dividido. Nós sabemos que o reino foi dividido no ano 930, 931 antes de Cristo, E esse reino vai ficar 2 tribos, chamado Reino do Sul, Reino também de Judá, cujo primeiro rei vai ser o Roboão, e o Reino do Norte, também chamado de Reino de Efraim, Reino que também é conhecido como Israel, Essa parte do reino das 10 tribos fica conhecido na história como sendo Israel. E essas 10 tribos, o primeiro rei do Reino do Norte é o Jeroboão, No Reino do Norte foi um total de 19 reis, sendo que desses 19 reis tiveram ali 9 dinastias diferentes. Veja, irmãos, 19 reis de 9 dinastias diferentes. Por que tanta mudança de dinastia durante ali a troca dos reis no Reino do Norte? Por causa da desobediência, irmãos. Porque desses 19 reis, nenhum andou no caminho do Senhor. Todos foram reis perversos, reis que não obedeciam a Deus, reis que eram idólatras, E nós vamos ver que por conta disso, o reino que começa em 930 a.C., ele vai até 722 a.C. e é levado pelo
Império Assírio, né? Ele vai para o cativeiro assírio e nunca mais retorna, irmãos. Veja que situação desse Reino do Norte, tudo porque eles não andaram no caminho do Senhor, né? Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, ele reinou por 22 anos, irmãos, 22 anos. Teve o seu filho, Nadab, assume, né, o seu lugar, mas reina pouco, irmão, reina apenas 2 anos, né, e é morto por Baasá, não apenas Nadab, mas toda a casa de Jeroboão foram mortos por Baasá para se cumprir, né, a profecia do profeta Aías, que falou a esposa de Jeroboão, né, quando essa foi lá disfarçada visitar ele. Mas enfim, irmãos, então o Reino do Norte é um reino que durou aí aproximadamente 208 anos, né, um pouco mais de 200 anos, e foi um reino que realmente não teve nenhum rei que adorasse a Deus, né. Já o Reino do Sul foi um reino diferente, um reino que durou muito mais, começou em 930, 931 a.C. aproximadamente, ele vai até o ano 586 a.C. Então, é um reino que durou mais de 300 anos, né? Quase 350 anos. O primeiro rei foi o Roboão, o último rei do Reino do Sul foi o rei Zedequias, não é o rei Ezequias, mas o rei Zedequias, né? O rei Jeroboão, ele vai reinar por 17 anos, né? Algo interessante no Reino do Sul é que ele teve um total de 20 reis, né? Um rei a mais ainda do que o Reino do Norte, e tremendo aí que a promessa de Deus se cumpriu. Lembra que Deus havia prometido para Davi, né, a sua dinastia permanecer, e realmente permanecer, irmãos. Todos os 20 reis do Reino do Sul foram da casa de Davi, foram da tribo de Judá, né? Não houve mudança na dinastia, porque Deus havia prometido, feito essa aliança com Davi. Quando Deus promete, irmãos, Deus cumpre, né? Isso que é tremendo, por isso que nós podemos e devemos sempre confiar no que o Senhor diz, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Quando Deus fala, Deus cumpre, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Bom, desses 20 reis do Reino do Sul, tiveram ali 12 reis terríveis, irmãos, terríveis, um pior do que o outro, que não andaram no caminho do Senhor, né? Porém, graças a Deus que pelo menos 8, né? 8 foram bons reis, né? Pelo menos considerado bons reis. Nem todos os 8 foram tão bons assim, né? Mas alguns sim foram reis que temeram a Deus e que andaram no caminho do Senhor, por isso são considerados, né, como bons reis, porque obedeciam ao Senhor Deus, né? O reino, ele vai ser levado também em 586 a.C. para a Babilônia, como cativeiro babilônico, porém eles não ficam lá para sempre, né, como aconteceu com o Reino do Norte. Eles ficam lá apenas por 70 anos, depois tem um retorno, né, com Esdras, com Neemias. Fica aqui para uma próxima lição nós abordarmos o retorno do cativeiro babilônico, né? Houve todo esse contexto da divisão do reino. Isso aqui é uma parte histórica, né? São muitos números, né? Nomes, mas é importante estar fazendo essas anotações, é importante você estar internalizando essa divisão do reino, quantos reis se sucederam em cada reino, se houve troca de dinastia, se não houve, né? É muito importante você memorizar, você guardar, você que é professor da EBD, você que é aluno, é importante também você ter esse conteúdo, né? Porque quando você tem esse conteúdo, te dá segurança até para dar aula, né? Te dá segurança, pode vir uma pergunta ou outra de um aluno, ou então você mesmo que é aluno pode enriquecer a aula quando você tem esse conteúdo, quando você tem essa informação, você pode agregar, ajudar seu professor, né? Ajudar os alunos, seus irmãos na sala. O conhecimento é sempre muito importante. Se essa pequena introdução foi relevante para você, você gostou da introdução, dê um joinha no nosso vídeo, coloca aí, dê um joinha, dá um like, né, no vídeo. Isso vai estar nos ajudando muito aí nessa caminhada, nesse projeto para a glória de Deus. Bora para o primeiro tópico da lição? O primeiro tópico da lição vai
abordar as principais causas da divisão do reino. Bom, dentre algumas delas, eu quero destacar o que eu considero aqui a principal. Eu sei que teve uma questão política, uma questão cultural, mas eu quero abordar aqui a principal causa. A principal causa da divisão do reino, irmãos, foi os pecados do rei Salomão. Nós sabemos que Salomão começou muito bem, mas não terminou tão bem como começou. Salomão, ele se desvia do caminho do Senhor, se torna um idólatra e começa ali a desobedecer o Senhor em muitos aspectos, não foram poucos, nós comentamos até alguns deles na lição anterior, né? Agora veja que quando isso está acontecendo ainda no reinado de Salomão, irmãos, Deus chama o profeta Aías e entrega um recado para Aías. Deus envia Aías ao encontro de Jeroboão, que nesse contexto, nesse momento, Jeroboão, da casa da tribo, né, de Efraim, ele era trabalhador no reino de Salomão, ele servia a Salomão, era um servo e um servo de valor. A Bíblia diz que ele era dedicado, esforçado, inteligente, sabe? Ele trabalhava, era tão esforçado que o próprio Salomão reconhece isso e coloca Jeroboão como chefe da casa de José. Mas o profeta Aías encontra Jeroboão num secreto e diz para Jeroboão: Jeroboão, Deus está, o Senhor, né, está dividindo o reino, está rasgando o reino, porque Salomão não anda mais nos caminhos do Senhor, né? E o profeta ali, de uma forma simbólica, né, ele vai rasgar a capa e vai tirar 10 pedaços e vai dar para Jeroboão, né? E vai revelar ali para Jeroboão os planos de Deus. Os planos de Deus era que Jeroboão se tornasse rei sobre 10 tribos de Israel. E isso só aconteceu porque Deus tinha uma aliança com Davi, uma promessa com Davi, irmãos. Porque se não fosse a promessa de Deus com Davi, Jeroboão iria assumir todo Israel. Porque nem as duas tribos, né, que é Judá e Benjamim, que faziam parte do Reino do Sul, iria ficar para a casa de Davi, né, para a casa de Salomão, para a casa de Davi. Mas por amor a Davi, pela aliança que Deus tinha com Davi, o profeta, né, Deus fala através do profeta que Jeroboão ia assumir 10 tribos. Então veja que a causa da divisão foi os pecados de Salomão, né? Jeroboão não foi um oportunista que se aproveitou de uma situação. Deus havia o escolhido e havia profetizado, feito uma promessa para a vida dele, né? Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Então, olha que interessante. E eu não sei de que maneira, né, a Bíblia não nos revela, mas fato é que Salomão, ele descobre essa situação. Inclusive, Salomão tenta matar o próprio Jeroboão. Mas Jeroboão foge para o Egito e não é morto, fica lá até a morte de Salomão. Depois ele retorna ali para Siquém, na região do norte ali de Israel. Veja bem, irmãos, ele foge para Siquém, ele foge para o Egito, é verdade. Mas quem livrou ele da mão de Salomão não foi ele ter fugido para o Egito, foi o próprio Deus, irmãos. É Deus sempre que nos guarda, é sempre Deus que nos protege. Ainda que nós tomamos decisões orientadas por Deus, né, corremos para cá ou para lá, ou tomamos alguma atitude, mas é sempre Deus que está nos protegendo e nos guardando. Então, a principal causa da divisão do reino de Israel foi os pecados de Salomão, né, onde provocou a ira de Deus e provocou essa decisão soberana do Senhor de estar dividindo o reino. A pergunta que fica para nós, para todos nós, e a pergunta que deve ficar também para a sua classe, professor da EBD, aluno, a pergunta que fica para a gente é a seguinte, irmãos: que herança nós vamos deixar para nossos filhos, para a nossa geração? Que herança nós estamos deixando? A herança que Salomão deixou não foi boa. Vamos pensar na herança que ele recebeu de Davi, seu pai. Davi deixou para Salomão
a herança do tesouro, irmãos, que a Bíblia fala que os pais devem entesourar para os seus filhos. E Davi deixou uma boa herança de tesouro, não só para o reino de Salomão, mas também para a construção do templo. Davi também deixou a herança do exemplo, irmãos. Veja que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi errou, irmãos, como nós erramos, mas Davi se arrependia, Davi se humilhava, Davi se prostrava diante de Deus com o coração quebrantado. Davi não continuava no erro, na ignorância, ele se arrependia e confessava e deixava o pecado. Ele deixou o exemplo, irmãos, sabe, de andar com Deus, de ser obediente a Deus e fiel a Deus. Davi também deixou a herança da bênção do Senhor, irmãos. Que tremendo! Porque, lembra, Deus abençoou o reino de Salomão em todos os sentidos por amor a Davi. Veja, Davi, ele foi tão abençoado que ele abençoou a sua geração, abençoou os súditos, abençoou o seu filho. Por quê? Porque a bênção de Deus era sobre a vida de Davi. Então Davi deixou a herança do tesouro, Davi deixou a herança do exemplo e Davi deixou a herança da bênção do Senhor. Agora, pensa comigo, qual herança Salomão deixou? Salomão deixou a herança da dívida, porque o reino estava endividado quando ele morre, quem assume é Roboão. Salomão deixou a herança do mau exemplo, porque ele foi um idólatra no final da sua vida. Ele desobedeceu o Senhor, desagradou o Senhor e ainda fez o povo cair em idolatria. Salomão ainda deixa a herança da maldição, irmãos. Veja que terrível. Porque foi no reino de Salomão e por conta da desobediência de Salomão que o Senhor decidiu dividir o reino, decidiu rasgar o reino ali nesse contexto da divisão. Veja que Salomão deixa a dívida, Salomão deixa o mau exemplo e Salomão deixa a maldição de um reino dividido. Queridos, o que nós estamos deixando? Pense direitinho, sabe? Medita no Senhor. Talvez não seja possível você deixar grandes tesouros para a sua descendência, para os seus filhos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que é possível, perfeitamente possível, você deixar o bom exemplo de ser fiel ao Senhor, de ser temente a Deus e de andar no caminho do Senhor. É perfeitamente possível você deixar a bênção do Senhor sobre a sua família, irmãos. Porque quando você tem uma vida de obediência, uma vida de oração intercessória pela sua família, a bênção do Senhor alcança a sua geração, irmãos. E isso é tremendo, isso é poderoso. Fica aqui essa aplicação desse nosso primeiro tópico. Que herança nós estamos deixando? A herança que Davi deixou ou a herança que Salomão deixou para Roboão? Vamos embora para o segundo tópico dessa lição. Bom, no segundo tópico vai abordar as falhas, né, e as más decisões do rei Roboão. Irmãos, rei Roboão foi o filho de Salomão, tá? Olha, lembrando que Jeroboão não era filho de Salomão, né? Era servo de Salomão. Mas Roboão, sim, esse é filho de Salomão. Ele vai assim que Salomão morre, ele vai para uma reunião muito importante que aconteceu lá no norte de Israel, na cidade ali de Siquém, né? Ele vai para essa reunião, né? Havia essa reunião ali com todas as tribos de Israel, né? Os líderes das tribos de Israel convocam essa reunião, dado a insatisfação, né? Nós sabemos que no final do reino de Salomão, ele estava ali fazendo um trabalho já forçado mesmo, cobrando muitos impostos, muitos tributos para sustentar todo o seu luxo, né? E suas vaidades, e essa situação estava muito difícil, muito pesada, principalmente para as 10 tribos do norte, né? Que eram desfavorecidas no reino de Salomão. Eles pedem a Roboão: Roboão, você precisa rever esses conceitos do seu pai, porque os tributos, os impostos, o trabalho forçado está muito difícil de ser sustentado, está muito pesado para a gente. E a gente está fazendo aqui esse pedido para que você alivie esse peso sobre nós. Irmãos, um bom líder, um líder segundo o coração de Deus, ele tem que servir, irmãos, e não ser servido.
E veja bem o que estava acontecendo. O povo estava cansado de só servir e não ser servido, irmãos, pelo rei. Então eles não queriam que isso desse continuidade no reinado de Roboão. Enfim, aí Roboão que pede um tempo para os líderes da tribo de Judá, e Roboão vai se aconselhar. Ele primeiro busca o conselho com os anciões, né? E os anciões dão um bom conselho para ele. Diz que se ele realmente queria que o povo fosse fiel e servisse a ele também precisava servir ao povo, né? Ele também tinha que servir o povo. E servir o povo reduzindo as taxas de impostos, de tributos, mesmo que tivesse que diminuir um pouco as obras, né, as construções que havia no reino, mas ele deveria estar ali se preocupando com o povo e cuidando do povo. Mas não era isso que realmente ele queria. Então Roboão vai buscar conselhos com os mais jovens, que não eram nem tão jovens assim, porque Roboão tinha 41 anos quando assume o trono, e esses foram criados com ele, então possivelmente eles também estavam nessa faixa etária de 40 anos de idade. A questão é que eles eram insensatos, né? E o conselho que eles dão para Roboão é o seguinte, ó, diz para ele que se seu pai era duro, você vai ser mais duro ainda, que o seu dedo midinho é da grossura da cintura do seu pai. Veja só que situação, irmãos. E aí Roboão, que pega esse conselho para ele. Por que Roboão pegou esse conselho, irmãos? Porque Roboão era insensato, tolo. Roboão já não queria servir o povo mesmo. Roboão queria ser servido. Então Roboão não ia querer o conselho dos anciões. O conselho dos anciões era para Roboão servir o povo, mas o conselho dos mais jovens, dos insensatos ali, porque não é porque você é jovem que você é insensato, irmãos, é imaturo, não, até porque a maturidade não está ligado à idade, mas está ligado ao processo de amadurecimento, né? Você pode ver na própria Bíblia, né, José era jovem, mas era muito maduro, né? Você pode ver o próprio Davi, era jovem, mas era maduro. Você vê o próprio Daniel levado lá para a Babilônia, para o cativeiro, ainda muito jovem, mas extremamente maduro, né? O próprio Timóteo no Novo Testamento, apesar de jovem, também era maduro, e vários outros exemplos que nós vemos na Bíblia, né? A idade, é claro que uma pessoa com mais idade, ela tem uma probabilidade muito maior de já ter passado por um processo de amadurecimento, enquanto os jovens ainda não. Mas, de fato, a idade cronológica não define se uma pessoa é madura ou não, e sim o processo progressivo em que a pessoa busca o amadurecimento. Então pode ter um jovem maduro e pode ter até uma pessoa mais idosa que não tem maturidade, ok? A questão ali é que Roboão, ele já tinha um pensamento formado. Ele não queria servir, ele queria ser servido. Então ele acolhe, né? Ele vai validar o seu pensamento com o conselho desses mais jovens e vai levar uma palavra dura para o povo, irmãos, para os líderes da tribo do norte. E nós sabemos que a Bíblia diz que a palavra dura suscita o quê, irmãos? A ira, né? Mas a palavra branda desvia o furor. Mas não é isso que Roboão faz. Ele leva uma palavra dura para aquele povo e a situação não fica boa, irmãos. Ali o reino realmente se cumpre a palavra do Senhor, o reino se divide, eles vão ali proclamar Jeroboão, né? Que já havia voltado lá do Egito quando Salomão morreu, estava ali com eles. Eles vão proclamar Jeroboão como rei. E veja com detalhe, irmãos, o próprio Roboão, ainda tentando resolver a questão, ele envia seu servo Adonirão lá para conversar mais um pouco com esses líderes, né, ali de Siquém, ali das 10 tribos do norte, em Siquém. E o Adonirão, quando vai lá tentar negociar, quem sabe até mesmo ceder alguma coisa para que o reino não fosse dividido, o pior ainda acontece, irmãos, porque eles que já, lembra a palavra dura suscita ira, eles estavam já muito irados com o próprio Roboão, e esse Adonirão era o responsável
pelo trabalho forçado, irmãos. Olha a insensatez de Roboão. E isso vai culminar na morte de Adonirão, porque o povo vai apedrejar e matar Adonirão. Veja que situação, irmãos. Veja até onde vai a vida de uma pessoa quando ela é insensata, quando ela é tola, né? E aqui fica a nossa lição de hoje. Ali o reino foi dividido, né? Roboão volta para o Reino do Sul, né? Volta para Jerusalém, ele levanta 180 mil homens, né? Soldados para tentar guerrear, mas aí o profeta Simei vai lá e diz para ele que Deus não quer que ele vá para essa guerra, não quer que os irmãos briguem, que era a causa dele essa divisão, então eles se aquietam lá, obedecem, mas aí Roboão ainda vai continuar no erro, né? Seguindo em mais conselhos, quem sabe até da sua mãe, que era uma amonita, né? Salomão, lembra, havia casado com mulheres estrangeiras e essa mãe de Roboão era uma idólatra, quem sabe ainda seguindo esses conselhos, Roboão, por isso ele ainda vai construir templos, sabe, pagões, santuários, vai expandir lá um monte de estátua, né, poste de Aserá, enfim, coloca o povo ainda na idolatria. E isso amplia a idolatria também no reino de Judá, no reino do sul. E aí vem o pior, a consequência do pecado é que o rei Sisaque do Egito invade, toma 156 cidades do reino do sul, ia também tomar a própria Jerusalém se não fosse a intervenção de Deus. E por que Deus interviu, irmãos? Porque nesse momento o Roboão se arrepende, ora a Deus, pede perdão, se humilha, né? E aí Deus age de misericórdia, que Deus é sempre misericordioso e gracioso. Deus não permite que Sisaque, rei do Egito, entrasse em Jerusalém e tomasse também a cidade de Jerusalém. Mas todo pecado tem sua consequência, tem o seu preço. Você escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe, né? E aí o Roboão teve ainda que pagar impostos, tributos para Sisaque. E de início, logo de início, ele ainda perde os 500 escudos de ouro do tempo áureo, do tempo da prosperidade que Salomão havia construído. Ele perde pagando isso como tributo por rei Sisaque. Veja que situação, veja aonde chega um homem, né, que não sabe ouvir conselhos, um homem insensato, um homem tolo. A aplicação que fica do nosso segundo tópico da lição, irmãos, é a diferença entre o sábio e o tolo na hora de pedir conselhos, na hora de buscar conselhos. Você sabe como é que um insensato, como é que uma pessoa tola vai em busca de conselhos, irmãos? É exatamente como fez Roboão. A pessoa que não é sábia, né, ela já tem a sua opinião. Essa pessoa já tem a sua opinião formada. Ela já tem algo na sua mente pronto, irmãos. E ela não vai em busca de conselhos para realmente poder, de repente, mudar a direção, querer ir em busca da verdade, em busca do que é correto, do que é certo, né? Do conselho mais sábio. Não, ela vai em busca de um conselho que é para validar o seu próprio pensamento. Então, ela já pensa Y, ela vai correr atrás de pessoas até achar quem pensa Y igual a ela, né, para validar o seu próprio pensamento, né? E foi isso que Roboão fez. Roboão já não queria servir, não queria baixar os impostos, os tributos, então ele vai em busca de conselhos até achar o conselho daqueles insensatos que deu validade para os conselhos dele. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e dá abundantemente, irmãos. Nunca busque conselhos assim, procurando apenas validar o que você já pensa, né? Não. Agora, como que um sábio busca conselho? Isso é tremendo, irmãos. Isso é poderoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Um sábio, primeiro lugar que ele busca conselho é na palavra do Senhor, né, irmãos? A palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, né? Ela tem conselhos para todas as áreas da nossa vida. Ela tem respostas, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Se você não encontrou ainda a resposta na palavra, continue buscando, meditando, estudando, que você vai encontrar, porque a palavra tem resposta, tem conselho e tem direção para todas as áreas da nossa vida. Bom, o segundo lugar que um sábio busca conselhos
é na oração, irmãos, ao próprio Espírito Santo, ao próprio Senhor Jesus, que é o conselheiro, né, maravilhoso, irmãos. Jesus é o conselheiro maravilhoso. E através da oração, através de um clamor ao Espírito Santo, à pessoa de Jesus, ao nosso Pai Celestial, ele nos responde, irmãos, e nós somos aconselhados, porque a oração não é um monólogo, só você fala, não, Deus fala com você também, irmãos, e Deus te responde. Inclusive eu tenho aqui um vídeo no canal, na nossa playlist sobre a escola de oração, que mostra as muitas maneiras como Deus fala conosco. Dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, né? Ali eu listei 10 maneiras de Deus falar conosco. E tem mais, mas eu listei as 10 principais maneiras como Deus fala conosco. Então, segunda forma mais eficaz, né, de buscar conselho é através da oração. A terceira maneira que um sábio busca conselhos é através dos filhos de Deus, irmãos. Sabe? É realmente se aconselhar com um homem e com uma mulher de Deus, espiritual, mas é de Deus mesmo, não é pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que são de Deus. É a árvore, você conhece pelo fruto, né? Então, se você tem alguém que você percebe que vê, é um crente fiel, uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um bom lugar para você pedir conselho também, depois da palavra e depois da oração. Principalmente, né, meu irmão, o seu pastor, né? O seu pastor é a primeira fonte, depois da Bíblia e da oração, que você deve buscar conselho. Mas não somente o pastor, nós temos pessoas dentro da igreja que são homens e mulheres de Deus, que nós também podemos nos aconselhar. Mas preste atenção no detalhe. Quando você vai buscar conselho numa pessoa, mesmo que ela seja um cristão verdadeiro, né, uma mulher ou um homem de Deus, você deve observar o seguinte critério. Ela tem ou ele tem frutos nessa área específica que você está buscando conselho? Porque pensa comigo, você está com um problema está com um problema conjugal, problema no seu casamento, né? Aí você vai buscar conselho com uma pessoa que, mesmo que seja cristão, mas com uma pessoa que, sabe, está no terceiro casamento, tem uma relação conjugal conturbada, problemática. Você vai buscar conselho com essa pessoa? Claro que não, porque ela não tem fruto, ela não tem maturidade naquela área para poder te aconselhar. Pensa, você está com um problema financeiro e está buscando um conselho. Aí você tem, ainda que seja um amigo, que seja um crente verdadeiro em Deus, mas você olha para a vida dele, o fruto da vida financeira dele é complicado, ele não tem fruto ali. Não é porque ele não tem muitos recursos, mas talvez você perceba que é uma pessoa endividada, uma pessoa que gasta mais do que ganha, é uma pessoa que tem dificuldade de pagar os outros, enfim. Você percebe que ele não tem fruto nessa área financeira, não sabe administrar bem a sua área financeira e você vai pedir conselho a ele só porque é seu amigo? Então, cuidado. Um sábio, ele busca conselho na palavra, na oração, com o seu pastor, né? Também com pessoas que são cristãos verdadeiros, mas que possuem fruto nessa área específica. E nunca, irmãos, jamais, nunca, você deve buscar conselho com ímpio. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado, é feliz quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Então nunca peça conselho a ímpio. Ah, mas ele é meu professor. Não peça. Não, mas ele é um gerente de muito bem sucedido. Não peça conselho a ímpios, irmãos. Cuidado, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra, ande na direção de Deus, que você vai ser mais do que feliz. Então fica aqui, né, do nosso segundo tópico da revista, essa aplicação para os seus alunos, para a sua própria vida, para a nossa vida, né? Onde nós estamos buscando conselho, de que maneira nós estamos buscando conselho. Fica essa lição e bora para o terceiro e último tópico da nossa lição, que vai falar sobre Jeroboão, né? Jeroboão, um rei, irmãos, que recebeu um presente de Deus, não é verdade? Ele não era da família nobre, ele não tinha um título, era uma pessoa simples como nós somos, e Deus
o escolheu, o abençoou e o presenteou, irmãos. Não foi mérito dele, foi um presente de Deus para a vida dele. Ele recebeu de Deus esse presente, ser rei em 10 tribos de Israel. A questão toda é que Jeroboão, ele ficou com medo, irmãos. Porque se você olhar o contexto histórico, realmente foi natural ele ter medo. Veja, ele deve ter lembrado que lá atrás, quando Saul morreu, né, quem assumiu o lugar de Saul como rei não foi Davi, foi o seu filho Isbosete, não é Mefibosete, o filho de Jonatã. Isbosete era o filho mesmo de Saul, né, que Abner vai levantar ele como rei. Por isso que Davi só reinou em Judá durante os seus primeiros 7 anos de reinado, né? E aí sim, Isbosete é morto, e é morto por quê, irmãos? Pelos seus próprios aliados, né? As próprias pessoas que colocaram ele como rei lá, os seus oficiais, o mataram, né? Conspiraram contra ele e mataram ele dormindo dentro de casa, irmãos. Olha que situação, né? Então, Jeroboão, e aí sim, né? Por isso que Davi depois reina em todo Israel, mais 33 anos, somando o total de 40. E Jeroboão tinha esse conhecimento histórico. Jeroboão também sabia que o próprio Absalão tentou tomar o reino de Davi e foi morto, né? Sabia também que Adonias tentou fazer a mesma coisa e também foi morto. Então Jeroboão sabia que não tinha ninguém antes dele, irmão, que tinha tido sucesso nessa questão da divisão do reino. Todos morreram, né? E houve até conspiração até de quem era amigo, como era o caso de Isbosete. Então veja que era natural Jeroboão ter medo. E agora o problema é que esse medo de Jeroboão cresceu de tal maneira que ele deixou de confiar no Senhor. E essa desconfiança, ele deixou de confiar, porque, irmãos, ele não estava ali porque ele quis ficar ali. Ele estava ali como rei porque Deus profetizou e colocou ele ali. Ele deveria continuar confiando no Senhor, confiando que aquele que começou a boa obra era fiel para concluir, né? Mas Jeroboão não confia no Senhor, o medo vira incredulidade, a incredulidade vira uma apostasia, né? E a apostasia vira uma idolatria. E aí Jeroboão começa a ter algumas atitudes na prática, já que ele não confiava no Senhor, ele tinha que fazer alguma coisa por conta própria. E aí ele proíbe o povo de ir para Jerusalém. Por que ele proíbe o povo de ir para Jerusalém? Para que o povo não tivesse contato com Roboão e não acontecesse deles se arrependerem do reino dividido e aí matar o próprio Jeroboão. Então ele proíbe o povo de ir para Jerusalém, coloca lá um bezerro de ouro lá no extremo norte, lá na cidade de Dan, e coloca também outro bezerro de ouro ali mais o extremo sul do reino, na cidade ali de Betel. Coloca esses bezerros de ouro, ele vai ali já um apóstata, já na idolatria, perdido, incrédulo, sem confiar em Deus, completamente perdido. Ele vai levantar sacerdote, que só deveria ser da tribo de Levi, mas o pessoal da tribo de Levi que morava no Reino do Norte foi tudo para o Reino do Sul, porque lá o templo de Deus, né, ainda estava funcionando, apesar da idolatria lá também, mas o templo estava ativo. Então eles vão para lá e Jeroboão começa a levantar outros sacerdotes segundo a sua própria vontade, ele mesmo se intitula um sacerdote, enfim, ele cria uma nova religião, sincretismo religioso, uma idolatria apóstata total, apostasia total. E veja a situação, irmãos, veja que situação, ele deixou de confiar em Deus e olha aonde foi parar. Aí o profeta Aías, né, vai falar com ele. Lembra que ainda teve o profeta jovem que veio de Judá, também profetizou ali para o altar idólatra, né, mas ele não mudou isso nada no coração de Jeroboão. E o profeta Aías revela a própria esposa de Jeroboão, que foi ao encontro dele, né, mesmo que disfarçada, mas foi ao encontro dele para pedir, né, ali uma cura para o filho, Abias, mas não aconteceu, Abias morreu, e o profeta Aías ainda falou, porque Jeroboão desviou do meu caminho, né, o Senhor dizendo através do profeta, o reino dele foi tomado, acabou. Jeroboão teve aí essa consequência do seu pecado,
ele morre, né? Nadab, seu filho, assume o trono, mas só por 2 anos, porque aí Baasá toma tudo, mata Nadab, mata toda a casa de Jeroboão. Irmãos, e a profecia se cumpriu, porque o profeta havia dito que dos filhos de Jeroboão, aquele que morresse no campo, as aves iam comer, e aqueles que morressem na cidade, os cães iam comer, ou seja, eles nem enterro digno tiveram. Veja que situação lamentável é provocada pela desobediência. E ali a própria dinastia de Jeroboão acabou, porque Baasá não era da descendência de Jeroboão, né? Então a primeira mudança de dinastia aconteceu ali, exatamente depois da morte de Nadab, toda a casa de Jeroboão. Irmãos, eu quero concluir essa lição, esse terceiro tópico, a lição, dizendo que o teu chamado é muito maior do que você. Deus, ele sempre nos dá um chamado maior que a nossa própria capacidade. Ainda que ele mesmo que nos capacita, mas o chamado dele na nossa vida é maior do que a nossa capacidade. E isso para que nós possamos sempre ser dependentes dele, como filhos, como crianças que é dependente do Pai. Nós devemos sempre ser dependentes de Deus. Por isso, o seu chamado é sempre desafiador, é sempre maior do que a sua capacidade, ainda que Deus te capacite, mas para que você nunca deixe de ser dependente de Deus. Querido, eu sei que parece difícil, eu sei que as situações às vezes são muito, nos amedronta, tamanho é o desafio do teu ministério, mas confie no Senhor, não ande por vista, ande por fé. Confie que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir. Não tente por suas forças, né? Não tente assim por esforço humano, por estratégia terrena, né? Fazer com que as coisas aconteçam no seu ministério. Jamais, jamais. Confie no Senhor. Ainda que se você olhar para a história e você não vai ver nada parecido, creia que o que Deus tem para fazer na sua vida, ele ainda não fez por ninguém, irmãos. Talvez você seja o primeiro, a primeira que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua descendência, na sua família, no seu ministério. Não importa se ele ainda não fez por outras pessoas, por você, Deus pode fazer algo que ele ainda não fez por ninguém. Entende isso? Por isso, permaneça firme na sua posição. Não temas, crê somente, porque aquele que começou é fiel para concluir a boa obra. É só você ser fiel e permanecer nesse lugar em que Deus te colocou, confiando. Se Jeroboão tivesse confiado que o Senhor iria sustentar, ele teria permanecido como rei, seus filhos e sua descendência, não teria nem teria acontecido as mudanças na dinastia. A bênção seria muito grande, mas porque ele não confiou no Senhor, você viu a consequência da incredulidade, gerou apostasia, idolatria e por aí em diante. Meu amado, minha amada, talvez você não esteja ainda nessa posição, mas você sabe que Deus tem uma promessa na sua vida. Tem uma promessa para você e essa promessa vai se cumprir. Assim como Deus tinha uma promessa para Jeroboão e se cumpriu, a promessa que Deus tem para a sua vida vai se cumprir também. E você fica ligado, fica ligada, porque na hora que ela acontecer, na hora que a promessa se cumprir, lembra, o desafio vai ser maior do que a sua capacidade. E você vai precisar confiar no Senhor e ser dependente do Senhor. Não se assuste, não temas, creia somente, somente creia que o Senhor é fiel. Ele começou e ele vai concluir a boa obra na sua mão. Não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade, é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que essa lição tenha sido relevante para a sua vida, né? A introdução, os 3 tópicos. E se foi relevante, faça um comentário aqui no nosso vídeo. Aproveitando a oportunidade, me diz de qual estado você
está nos assistindo, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo. E você? Qual é a sua igreja? Qual é a sua denominação? Que estado do Brasil você está nos assistindo? Faça aqui, coloca aqui o seu comentário, né? Dê um like nesse vídeo, dê um joinha, compartilhe para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo. E também se inscreva no nosso canal, me ajude a fazer essa obra e eu te ajudo em oração e me dedicando aqui nos estudos para poder estar te ajudando. Se você quiser me dar alguma sugestão, pode colocar aí também, fazer uma crítica construtiva. Eu quero aprender e eu estou aqui para aprender, estou aqui para compartilhar o que eu aprendi, estou aqui também para aprender com você, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, uma aula na EBD abençoadíssima, que o Senhor possa te dar sabedoria do alto dos céus, capacidade, dons, talentos, tudo de Deus para a tua vida, para que o seu ministério seja um ministério frutífero e principalmente fiel ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer uma pequena oração pela sua vida. Pai querido, amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui estudando, buscando a Tua presença, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos por essa lição maravilhosa, por essas aplicações pessoais que o Senhor falou aos nossos corações. Quero te pedir, Pai, uma bênção, Senhor, dobrada, uma bênção, Senhor, abundante sobre a vida de todos os seus filhos que estão agora conosco, Senhor, nesse momento de oração, Pai, que a sabedoria do Senhor alcance cada um dos seus filhos, que o Senhor, meu Deus, possa confirmar na vida deles o seu chamado, o seu ministério, capacitando-os e dando a eles, Pai, tudo que eles venham precisar, que a provisão do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos, ministério abençoador e frutífero para a glória do teu nome. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, até a próxima aula, terceira lição, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.